Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Biblioteca. Gostaríamos de dar as boas-vindas e agradecer ao professor Carlos Zorrinho por a disponibilidade manifestada em colaborar com a Biblioteca nesta nova iniciativa Ler e Falar de. Sabemos que o professor Carlos Zorrinho tem uma agenda muito preenchida, por isso mesmo o nosso duplo agradecimento. Antes de passar a palavra ao professor Carlos Zorrinho, gostaria que a doutora Cecília, responsável por esta nova iniciativa da Biblioteca, fizesse uma apresentação, uma curta apresentação sobre a mesma. Sim, senhora. Então, o Ler e Falar de é uma rúbrica que eu gostava que juntasse aqui todas as pessoas que gostam de livros. Porque nós temos o professor Zorrinho, que nos vai falar de um livro seu, mas temos, por exemplo, o professor Zé Alberto Machado, que nos vai falar das Memórias de Adriano. Penso que alguns de vocês conhecem as Memórias de Adriano, da Marie Cusnard. Como também virá o professor Augusto Fitas falar de outro assunto. Portanto, nós vamos nos juntar aqui, todos os meses, uma vez por mês, e vamos falar de coisas. E o importante, de facto, muitas vezes não é ouvir só a voz do Zorrinho, é ser capaz de dizer, não, senhor professor, não é como o senhor está a dizer, mas é como eu penso. E eu quero ver quantas pessoas é que hoje são capazes de dizer isso ao professor Zorrinho. Não, professor, não é como está a dizer, é como eu penso. Vamos lá ver quem é que é capaz, ok? E então, tem a palavra o professor Muito obrigado. Zorrinho. Muito boa tarde a todos e podem acreditar que eu vos vou... Sejam à vontade, estou mais à vontade. Podem acreditar que eu vou dizer algumas coisas provocatórias, vou refletir convosco sobre temas da atualidade, sobre coisas que estão a acontecer agora e sobre coisas que todos temos muitas dúvidas. Ainda por cima, vou tentar cruzar aquilo que eu sou, que é um académico, um político e alguém que tem pretensões às vezes de também pensar o pensamento, ou seja, de ser filósofo. Não temos que, para ser filosofar, não temos que ter canudo ou autorização para ser filósofo, é só pensarmos o pensamento, criamos pensamento. E alguém que pensa assim, naturalmente, pensa sempre um bocadinho acima da rede. E, portanto, algumas das coisas que eu vos vou dizer são certamente coisas que merecerão a vossa contraposição. Eu queria agradecer muito à Cecília e também à Carla, felicitar a Universidade de Évora por esta iniciativa, que é muito interessante. É uma honra para mim ser o primeiro a participar nela, nesta lindíssima Sala das Belas Artes. Uma particularidade, a pessoa que hoje está casada comigo há 30 anos, a primeira vez que eu falei com ela foi... A disposição era diferente, mas foi nesta biblioteca. E, portanto, aqui começou... Já tinha topado, mas ela também já me tinha topado a mim. Mas aqui foi a primeira vez que eu falei com a mãe dos meus filhos e hoje a minha mulher, casada há mais de 30 anos. Bem, o livro que vamos falar não é um livro novo. Depois deste livro, Ordem, Caos e Utopia, Conduz para a História do século XXI, eu já escrevi outros livros, o Ensaio sobre a Felicidade, o Portugal Sem Medo, livros mais técnicos que venderam muito mais do que este. Este também vendeu bastante bem. O Gestão da Complexidade, Gestão da Informação. Mas quando a Cecília me desafiou para falar de um livro, queria ter falado de outro livro qualquer, mas ela desafiou-me de um livro meu. E eu achei que este era o livro mais interessante para falar. Porquê? Porque foi um livro escrito no ano 2000. E foi um livro escrito no ano 2000 com esta pretensão meio louca, não é? De contribuir para a história do século XXI. E acho que é interessante, 16 anos depois, perceber se aquilo que em 2000 eu achava que ia acontecer, aconteceu ou não. Porque aquilo que era utopia em 2000 hoje é história. E, portanto, ainda não está consolidada, mas já é pelo menos ordem histórica. E, portanto, já podemos olhar e ver aconteceu ou não aconteceu. Também podemos ver se a utopia que eu pus neste livro se concretizou ou não. Porque está na altura, agora, de nós desenharmos a nova utopia. Aquilo que nós desenharmos agora, o porto que nós apontarmos, não é o foco do porto, é o porto onde queremos chegar, será, em certa medida, provavelmente não chegaremos a esse porto, mas será por ali que nós vamos chegar daqui a 15, 10, 30 anos, e portanto esta é a altura
de nós começarmos a dar contributos para a história do final, do primeiro quarto do século XXI, até porque o tempo acelerou muito e de facto hoje um ano às vezes vale mais do que um século no passado. Bem, mas eu não me posso dispersar muito, é o risco de abordar temas deste tipo, nós podemos dispersar um pouco. Vocês lembram-se, este livro foi escrito na mudança do milénio. Algumas das pessoas que aqui estão ainda eram bebezinhos, sorte vossa, outros lembram-se bem. No ano 2000 nós andávamos todos excitadíssimos, havia muitas teorias conspirativas, teorias milenaristas, havia quem achasse que o mundo ia acabar, mas também havia quem achasse que o novo milénio era o milénio da paz, da esperança, da comunhão global. Havia quem achasse que ia haver um bug informático brutal e isto ia arrebentar tudo à meia-noite, como se houvesse uma meia-noite, não é? À meia-noite do dia 1 de janeiro e depois discutia se era de 2000 ou 2001. Bem, andávamos todos muito excitados. E muito otimistas em relação ao futuro. E 16 anos depois, nós estamos outra vez muito excitados e crispados. Mas não com o mesmo tipo de, pelo menos que eu sinta, a não ser que seja por eu ter envelhecido, entretanto, mas não com o mesmo tipo de expectativa, de esperança que tínhamos há 17 anos. Aliás, o último livro que eu escrevi, sobre Portugal sem medo e sobre o medo, a felicidade é a ausência de medo, e o medo é o pior dos sentimentos, porque é o sentimento que nos paralisa a todos. O medo tomou conta da sociedade, o medo está hoje muito mais presente no meio de nós. E aquilo que aconteceu ontem, nos Estados Unidos, na noite, até para ontem, é apenas um sinal. É um sinal porque as pessoas que elegeram Donald Trump na América, ou as pessoas que decidiram que o Reino Unido saía da União Europeia, ou as pessoas que foram contra o projeto de paz na Colômbia e outras coisas que têm acontecido muito estranhas no mundo inteiro e se calhar vão votar de perna, inclusive canhoto, mas essas pessoas não são as mais pobres, não são as excluídas, a maior parte delas é excluída da própria participação. Só 9% dos negros votaram nos Estados Unidos, só 17% dos latinos. Não, as pessoas que neste momento estão a fazer estas escolhas são aquilo que eu chamo os vencidos da vida, os frustrados da vida, que até podem ter condições económicas razoáveis, do ponto de vista comparativo à escala do mundo, se calhar muito boas. Mas o nosso sentido de frustração, a partir de um determinado limite em que realizamos as nossas necessidades, mede-se não por aquilo que nós temos, mas pela diferença entre aquilo que nós temos e aquilo que nós ambicionamos. E a verdade é que esta geração, a geração mais nova, penso que não, uma geração da experiência, eu acredito que seja diferente, mas esta minha geração, a geração dos 40 anos, mais abaixo da minha, é uma geração que, pelo mundo ocidental, tem muita gente, a maioria das pessoas, não se sente realizada com a vida. Sente que perdeu o rendimento em relação à expectativa, perdeu segurança em relação à expectativa, perdeu certeza em relação à expectativa. Já não tem aquilo que era a grande alegria dos meus pais, por exemplo, que era poder permitir mobilidade social aos filhos. Já não tem a certeza disso. Não tem a certeza se os filhos vão ter uma vida melhor do que eles. E essas pessoas vingam-se. Vingam-se como? Vingam-se votando contra o sistema. E o sistema são aqueles que governaram nestes 16 ou 17 anos. E que permitiram, também cometeram muitos erros, permitiram que a globalização, já aqui era prevista, e eu propunha um governo global e o papel da ONU, não imaginava que 16 anos depois seria o António Guterres, meu amigo, o presidente ainda não tomou posse, mas eleito presidente da ONU. Há aqui muitas coisas inspiradas nele e no pensamento dele. A verdade é que nós, 16 anos depois, perdemos os povos, os cidadãos, perderam o controle sobre a globalização. Há quem manda na globalização, mas não sabemos quem é. São as redes offshore, são as redes financeiras, é a deep internet. Eu próprio, que sou destas áreas, catedrático de sistemas de informação,
não sei navegar, acho que só consigo navegar em 15% da informação que existe, no resto eu não entro lá, se entrar se calhar morro afogado. Nós perdemos o controle da globalização. E a globalização criou desigualdades brutais, chocantes. E há uma pequena minoria, muito rica, e há uma grande maioria que ou está fora do jogo, nem sequer faz parte do jogo, ou se está em jogo, está zangada no jogo. Ora, enquanto houver democracia, essa é a parte boa deste acontecer, é que a América é democrática, o Reino Unido é democrático, Portugal é democrático, enfim, até a Polónia, embora tenham querido mudar, é democrática, a Hungria é democrática, enfim. Para o Brasil, com algumas interpretações que se pode fazer da Constituição, os processos que aconteceu, teve um contexto constitucional, portanto, tudo isto que está a acontecer como o resultado lógico da democracia. Ou seja, a maioria das pessoas estão zangadas, votam contra. Agora, o problema, a oportunidade, do meu ponto de vista, é que as pessoas vão perceber rapidamente que estes líderes populistas que dizem America Great Again, não vão conseguir fazer isso. Agora, será que quando as pessoas perceberem que a solução, o caminho não era esse, ainda haverá democracia? Para quando a maioria se inverter, poder também inverter a escolha? Toda a gente diz que o Hitler chegou ao poder democraticamente. O Hitler chegou ao poder democraticamente. Tratou foi de impedir que pudesse sair democraticamente. Esse é o grande desafio que nós temos nos próximos tempos. O desafio que eu coloquei neste livro, voltando atrás, ou quando eu tinha 40 anos, na altura, quando escrevi este livro, no intervalo entre uma função que tinha desempenhado e outra, normalmente é sempre um bocadinho dos intervalos que eu consigo escrever, agora tenho escrito menos porque tenho menos intervalos, mas escrevo muitas crónicas, muitos sítios, como vocês sabem, mas escrever um livro implica ter pelo menos 3 ou 4 meses para pesquisar, escrever, reescrever, e o livro ser a coisa mais importante, não quer dizer que seja a única, tem que ser a coisa mais importante durante algum tempo. E é muito difícil, tem sido muito difícil para mim ultimamente, embora tenha muitos projetos na minha cabeça, fazer de escrever um livro a coisa mais importante. A não ser que seja um livro de crónicas ou de poemas, mas é diferente. Bem, mas quando eu escrevi este livro, o que eu queria também era conjugar as 3 partes, digamos assim, que me compõem. Eu sou gêmeo, não sei se vocês acreditam nisso, mas sou gêmeo em termos de signo, e dizem que os gêmeos têm múltiplas personalidades, o Fernando Pessoa tinha vários heterónimos, mas eu sou um bocado assim, combino em mim várias perspectivas. A perspectiva do, como disse há pouco, do académico, do político e do filósofo, e quis pôr neste livro algo que fizesse a ligação entre isso. A primeira parte do livro é muito técnica, eu explico como é que o mundo está a mudar, porque hoje aquilo que cria valor é a forma como nós interpretamos os dados, é a capacidade cognitiva, os meios de produção já não são um lado e a força de trabalho do outro, não, o meio de produção é o nosso cérebro, e é também a nossa força de trabalho, e portanto quis explicar tecnicamente a importância, aquilo que os sistemas de informação iam fazer ao mundo, e fizeram até muito mais do que eu imaginava, aquilo que os sistemas de informação iam mudar completamente a paisagem das empresas, do mundo, dos negócios. Depois quis explicar como é que os sistemas de informação iam mudar a política, e mudaram muito. E finalmente quis partilhar, é a última parte, uma espécie de cartilha para sobreviver a razões e emoções, a alquimia da felicidade, ou seja, como é que no meio disto tudo nós podemos, com razão e com emoção, sobreviver e tentar ser feliz. Mais tarde escrevi, como vos disse, até fiz aqui uma aula inaugural na universidade sobre a gestão da felicidade, mas essa é a terceira parte. Ou seja, este livro surgiu para tentar também, não só assinalar a passagem do milénio, mas também conjugar essas 3 coisas e mostrar a mim próprio e aos outros que é possível. Nós temos que saber muito bem, dominar muito bem a técnica, para poder, sobre a técnica, construir a polis, e para dentro da polis nos assumirmos a nós próprios e sermos felizes e nos realizarmos a nós próprios. São 3 dimensões. Compreender a dinâmica e a técnica das coisas, olhar para o mundo, para a polis, e nós termos um espaço na polis. Quando eu fiz a minha agregação, que foi aqui na Universidade de Évora, naquela lindíssima sala dos atos, onde também fiz todas as provas, não é? Fui fazendo.
Na altura ainda era aquelas agremiações com bolas brancas, bolas pretas, terríveis, com muita gente, com muitos professores. E o professor Dias Coelho, um bom amigo, a última que fez a arguição do meu currículo, fez uma última pergunta que me fez, foi uma pergunta que mais me esqueci e também mais me esqueci da resposta. Porque ele, depois de me elogiar, e não tenho nenhuma razão de queixa, aliás não tive nenhuma bola preta, mas depois de me elogiar, disse o seguinte: Carlos, não sei se me tratou por Carlos, não foi uma coisa mais formal, eu queria fazer-lhe uma última pergunta. De facto, você tem uma grande capacidade de comunicação, nós estamos todos muito entusiasmados, fez coisas muito interessantes, mas você, num dia mais tarde, enfim, no seu Requiem, no seu epitáfio, você quer ficar conhecido por ter sido profundo no quê? E eu pensei para mim próprio, já me apanhou, claro. Esta é a pergunta difícil. E depois de pensar uns segundos, disse: olha, Sr. Professor, eu quero ficar conhecido pela profundidade horizontal do meu pensamento. E esta ideia da profundidade horizontal é também a ideia que eu quis demonstrar neste livro, ou seja, mostrar que nós podemos, há pessoas que nasceram para agarrar neste copo e perceber tudo o que tem a ver com este copo, física, química, design, estética, e há pessoas que nasceram para olhar para este copo e perceber qual é a ligação entre este copo e aquela máquina fotográfica, que vai dar uma fotografia, ou aquela imagem que está ali à frente. E acho que cada um de nós tem que aproveitar essa visão, a visão que tem e a perspectiva que tem. Bem, dito isto, é por este caminho que... portanto, este texto é essencialmente transversal, multidisciplinar, é um guião para continuar a viver escrevendo, e se vocês alguma vez acederem a este livro, eu vejo aqui na biblioteca, eu chamo a vossa atenção, não para o que eu escrevi, mas para algo que me marcou muito, que é um lindíssimo prefácio, escrito por um grande amigo, só pode ser um grande amigo, o professor Almiro Oliveira, que imagina este livro como uma... Imagina que este livro é escrito e eu estou no meio de um conjunto de grandes filósofos de vários tempos que estão a discutir as várias perspectivas, e nesse prefácio ele compara-me a Rafael de Ituladeu, que vocês sabem que é o português narrador da Utopia, do Tomás Moros, e portanto é uma parte muito bonita e que traduz um pouco também esse sentido do que eu quis transferir aqui para este livro. Por outro lado, também, para ser justo, tenho que agradecer ao José Saramago. José Saramago é um grande autor, nosso Nobel, não é uma pessoa que eu gostasse particularmente enquanto pessoa, mas que admiro muito enquanto autor, enquanto escritor, e que me inspirou muito também, porque ele foi doutorado na Universidade de Évora, e eu não sei se foi por essas palavras, mas esta ideia de que o passado é histórico. Depois daí veio a ordem causa utopia, já é minha, mas que o passado é histórico, que o presente é caótico e que o futuro é utópico, foi algo que eu apanhei, foi a síntese que eu fiz, anotei no meu caderninho da lição que ele nos deu quando recebeu o Prémio Honoris Causa. E acho que esta fórmula é uma fórmula muito, muito poderosa, de facto. A ideia de que o passado é histórico e, portanto, nós podemos lê-lo e, a partir de uma matriz, estabelecer uma ordem, e as ordens são aquelas que nós quisermos, depende da nossa matriz, obviamente, mas podemos ordená-lo, catalogá-lo, que o presente é a incerteza absoluta, não conseguimos captar sequer o presente, o presente não existe, em última análise, mas temos a consciência que não o captaremos nunca, é caótico, mas o caos é o princípio da nova ordem, e o futuro é aquilo que nós conseguirmos construir e desenhar. Somos nós que desenhamos o sentido da evolução daquilo que é incerto e se torna certo, pela maneira como nós interagimos. Claro que há coisas que nós não controlamos, os cúmulos de terra e outras coisas mais, outras pessoas acreditam que há outras forças, mas grande parte daquilo que nós podemos interagir e construir. Passaram 17 anos, como disse há pouco, a utopia é hoje história, vivemos de novo caos, estamos numa nova utopia, e é por esse caminho que eu vou agora, e já falei mais do que os 20 minutos, portanto não vou amassar-vos muito, queria que vocês depois também interagissem. O que é que ficou da utopia? Bem, ficou, que estava aqui, eu dizia o seguinte: o mundo que aí vem é um mundo sem centro, é um mundo de redes, é um mundo de interações, é um mundo de novos territórios, novas parcerias, é um mundo em que o centro é aquilo que nós quisermos considerar como centro e em que em cada momento
tudo se pode reconstruir, porque a própria empresa está refletida no sistema de informação, a sociedade está refletida no sistema de informação, nós podemos mudar a realidade mudando a informação e o conhecimento e a forma como lemos a realidade, e o padrão com que lemos a realidade. E, portanto, nós podemos construí-la, e o futuro não terá um centro narrativo, será o resultado das narrativas que nós construímos. Isso aconteceu. E também também escrevi aqui, que o futuro teria um novo contrato social. Aliás, as pessoas normalmente não gostavam muito quando eu dizia isto, sobretudo na minha área política, diziam, mas isso não é nada de esquerda. Eu disse, não é nada de esquerda, mas é o que vai acontecer. Eu dizia sempre, nessa altura, escrevi aqui, que essa ideia de que a sociedade podia criar emprego era uma ideia condenada ao fracasso. Seria impossível qualquer Estado ou qualquer poder criar emprego. Pelo contrário, a grande obrigação das políticas da sociedade era dotar os indivíduos da capacidade de interpretar a informação, de usarem os seus meios de produção, que é o seu cérebro, e de com isso criarem valor. Ou seja, o contrato social mudou. De antes, ou até o ano 2000, nessa altura ainda, as pessoas pensam, e há muita gente que pensa que tem a obrigação de estudar, as famílias ajudam, as pessoas estudam, e depois dizem agora o Estado ou a sociedade tem a obrigação de me arranjar um emprego. Era bom que fosse assim, talvez fosse, eu acredito que era mais cómodo, mas não é. Já no ano 2000 eu dizia que não era. Portanto, agora o paradigma é outro. Agora é o Estado, e não cumpre bem muitas vezes, em muitos sítios não cumpre, em África não cumpre, em muitos sítios não cumpre, em Portugal cumpre como pode, mas o Estado tem a obrigação, eu até acho que a educação devia ser mesmo gratuita e para todos, e muitos instrumentos deviam ser, vocês sabem que eu fiz algumas coisas na vida, como o plano tecnológico, o computador para todos os estudantes, todas essas coisas que era exatamente criar, e acho que hoje muitos dos nossos jovens que estão no Web Summit, todos que estão a trabalhar com muito sucesso fora do país, infelizmente, todos que são empreendedores, são filhos do plano tecnológico, são filhos dessa visão, dessa capacitação, mas a sociedade tem a obrigação, o governo tem a obrigação de não deixar ninguém ficar para trás, do ponto de vista de permitir estudar, isso não acontece com tanta gente, de permitir desenvolver as suas capacidades cognitivas, de permitir ter acesso à informação, conseguir compreendê-la, ter acesso ao conhecimento, conseguir utilizá-lo. Mas depois, as pessoas têm a obrigação de pagar isso à sociedade, darem troco à sociedade o quê? Usarem esse conhecimento para criarem valor e manterem a máquina em movimento. Que é criando valor que a seguir se consegue voltar a financiar o ciclo. Há aqui um problema no mundo da globalização. É que hoje já não há uma correlação direta entre criação de valor e cobrança de impostos. Há muitos impostos, há muita fuga fiscal, há muitos impostos que não são cobrados onde o valor é gerado. E isso também é uma das razões que está a criar os problemas que nós estamos a viver no mundo. Porque o Estado sempre foi o soberano. O soberano sempre foi aquele que cobrou impostos. Porque cobrando impostos, depois podia manter o exército, a saúde, a educação e o resto. Quando o Estado deixa de conseguir cobrar os impostos, deixa de ser soberano, deixa de ser respeitado. Quando deixa de ser respeitado, são outras forças que passam a mandar. E nós hoje no mundo temos forças que mandam muito para além daquilo que nós sempre achamos que manda. Que são aqueles que fazem o papel dos responsáveis políticos, dos representantes. Mas os representantes dos responsáveis políticos já não são, em muitas circunstâncias, os soberanos. Porque perderam o controle da cobrança e do retorno à sociedade dos recursos. E a terceira ideia desta utopia era que a ética ia ser fundamental na regulação do espaço virtual, da nova globalização. A nova globalização ou seria ética, ou seria uma tristeza, a palavra não é melhor, foi que me lembrei agora, ou seria uma catástrofe. E a verdade é que ela não foi ética. Não quer dizer que seja uma catástrofe, para muitos é interessante, mas o falhanço ético no processo de globalização conduziu-nos à situação que estamos a viver hoje. E à maioria das pessoas zangadas com o mundo, zangadas com elas, felizes e dispostas a destruir esse sistema, mesmo que seja a troco de nada. Eu acho que muita gente pensa assim, ok, isto pode não ser bom para mim, mas também não é para ti. Pelo menos ficamos igualados ao nível cá em baixo. Não é um bom pensamento, mas acho que há muita gente que raciocina assim. Há que já não é bom para mim, então não sei também para ti, porque tu conseguiste uma oportunidade por um caminho ínvio e eu não tive a mesma oportunidade de lutar contigo. E, portanto,
já que eu não consigo subir ao pé de ti, tu vens cá para baixo. A inveja é algo muito marcante na nossa sociedade. Mas a inveja também foi muito potenciada pela quebra do sentido ético que temos que recuperar. O que é que está a acontecer agora, 16 anos depois? O que vocês estão a ver, mas sobretudo, esta sociedade em que eu próprio, estou no Facebook, no Twitter, daqui a bocado eu uma fotografia, aqui disto, e dizer que tive cá, e outras coisas mais, e interajo nas redes sociais, muito. A verdade é que nós estamos todos conectados. Mas, ao mesmo tempo, essa conexão deu-nos a ilusão de sermos mais autossuficientes. Ou seja, nós, de facto, estando todos ligados uns aos outros, precisamos menos uns dos outros. Porque já não precisamos pedir ao amigo para emprestar um livro, ou para dar uma informação, ou para cruzar, ou para nos explicar o que sabe de química, explicar-nos umas coisas, ou que sabe de matemática, ou não precisamos de ir a determinado sítio para ver um filme, ou de falar com uma pessoa para fazer um acordo qualquer. Não, nós temos a sensação e a percepção da autossuficiência. E essa percepção da autossuficiência conduz a um individualismo, a um fechamento sobre nós próprios, à criação de silos, que são silos que já não são territoriais. Há muito mais ligação entre as elites em Angola e as elites no Brasil e as elites na Índia do que há entre uma elite em Angola e o povo de Angola, uma elite em Portugal e o povo em Portugal. Portanto, há minorias que se tornam maiorias globais, que funcionam em silos, fazem viagens, gastam balúrdios, mostram depois aos outros a inigualdade brutal, e eles estão fora disso tudo, desse jogo. E essas desigualdades brutais também nos desligam uns dos outros e, portanto, torna mais simples. Aqueles que vivem acima da velocidade do som não têm que conviver com os que vivem abaixo da dignidade. E, portanto, para eles, os que vivem abaixo da dignidade são mercado passivo, quanto mais passivo melhor. E para aqueles que vivem abaixo da dignidade, também já acham que nunca chegarão lá acima, quanto muito compram revistas, veem não vou dizer o nome dos jornais, veem alguns jornais e algumas câmaras de TV e na altura de votar, votam de determinada maneira. Portanto, partimos o mundo. Isso levou à exclusão de muita gente e à manipulação de muita outra. E foi criada uma panóplia imensa de próteses cognitivas, o iPad, outras por aqui estão, de próteses cognitivas que, por um lado, nos libertam, mas nos amarram. Libertam-nos porque nos ajudam, temos cá a informação toda, temos aqui tudo, mas ficamos amarrados. E ficamos focados por aquilo em que essas próteses cognitivas, que alguém comanda e que alguém desenha, quer que nós vejamos. Nós, no fundo, colocaram-nos uns prolongamentos no nosso cérebro, isso dá-nos muito jeito, mas esses prolongamentos do nosso cérebro não são um bocadinho mais massa encefálica para nós projetarmos a nossa rede neuronal, não. É um bocadinho de programa que metem cá dentro. Metem cá um bocadinho de programa para que nós funcionemos de determinada maneira. Isso é... Ter consciência disso e reagir a isso é absolutamente fundamental. Mas a maior parte das pessoas tem muita dificuldade em ter essa consciência e reagir a isso. Por outro lado, 16 ou 17 anos depois, aconteceu outra coisa, que também no livro era referida, que é, também porque nos desconectámos da realidade. Porque muitos de nós, e eu tenho uma pegada ecológica brutal, já hoje devo ter gasto o meu nível anual, por mais uma viagem de avião. A verdade é que nós nos desconectámos, muitos de nós, a maioria dos habitantes do planeta, da natureza, e tendo-nos desconectado da natureza, também perdemos a percepção da destruição que está a acontecer na natureza. Daquilo que é, por exemplo, ir a Nova Delhi e perceber que não se consegue em Nova Delhi ver o sol. Pode estar um dia lindíssimo de sol, mas não se vê o sol em Nova Delhi. E nós perdemos essa noção, perdemos a noção de que estamos num caminho de insustentabilidade do planeta. Portanto, este mundo conectado
que nos dá acesso a toda a informação, que nos dá acesso a tudo e nos torna autossuficientes, conecta-nos de uma forma virtual e, portanto, desconecta-nos de uma forma real dos outros e do planeta. E, portanto, nós somos mais ligados ao que os outros fazem e ao que está a acontecer, temos muito mais informação, mas estamos menos ligados do ponto de vista real, telúrico. E, portanto, estamos menos motivados para agir e para atuar. Está na altura de, então, começarmos a construir a história para que, alguns por 2030, nessa altura terei 70 anos, espero ainda estar com saúde, voltar aqui, encontrar-vos a vocês e dizer, bem, e agora, lembram-se quando eu vos disse o que tinha acontecido às previsões do ano 2000? Agora vou-vos dizer o que aconteceu às previsões do ano 2016. Acho que tudo ainda é possível. É mais fácil ser pessimista. O pessimista acerta sempre. Se correu mal, eu já tinha dito. Se correu bem, ainda bem que não foi como eu queria. Portanto, é mais fácil ser pessimista. Mas eu acredito que pode haver uma tomada global de consciência em relação à inadequação do rumo. Mas essa tomada global de consciência tem que ter liderança, tem que ter alguma coisa que funcione para um faísca para essa tomada global de consciência. Nós estamos todos ligados uns aos outros. A internet das coisas, 5G, Gigabyte Society, Sociedade 4.0, como eu gosto mais de chamar, Sociedade 4.0 mete pessoas, Gigabyte mete só a informação. Significa que nós vamos estar todos ligados uns aos outros. Isso significa que, em cada momento, nós vamos poder construir plataformas para dar respostas ao que nós quisermos. Nós vamos, em cada momento, nós vamos ter a possibilidade de moldar o barro. É como se o mundo voltasse a ser outra vez o barro primordial. E nós podemos, em cada momento, juntar-nos uns e outros com isto, com aquilo, e criarmos soluções, criarmos empresas, criarmos respostas, criarmos movimentos. Outro dia, no Minho, alguém me perguntava se Deus é consciência, se, em certa medida, não poderia haver um Deus emergente. Ou seja, a partir do momento em que nós começamos a ter sistemas de informação que emulam algoritmos que captam emoções, aquele computador que ganhou o jogo de Go, o que fez, ganhou o jogo de Go, não racionalmente perderia, ganhou porque captou a dimensão racional e emocional da decisão, ganhou 3 jogos seguidos, o jogador mudou o esquema, o computador perdeu, e a seguir captou-lhe outra vez o modelo e ganhou outros 3 jogos seguidos. Portanto, a partir do momento em que já podemos captar, e estamos sempre a captar, nós vamos a qualquer lado, estamos sempre a captar, os nossos modelos do Damasio, não é? Que juntam a emoção e a razão, estamos a captar a nossa consciência. Ora então, se Deus é consciência, se há tantas consciências captadas, a soma de todas essas consciências é um Deus emergente. Bem, isso é uma discussão mais filosófica. Nós podemos embranhar valores nos novos algoritmos. Essa é a questão-chave. Volta-se a colocar agora com um nível diferente aquilo que se colocava no ano 2000. No ano 2000 ele dizia assim, isto agora é assim, acabou, é um mundo sem centro. Ou isto é ético ou não é ético. Se for ético vai ser muito giro, se não for ético é um desastre. Agora eu digo-vos assim, o novo mundo é o mundo dos algoritmos captados, que nos comandam na decisão, e ou nós embranhamos valores nesses algoritmos, valores humanistas, valores fortes, ou não embranhamos e estamos desgraçados outra vez. E essa é, por exemplo, há bocadinho quando vinha para aqui, penso que a discussão é financeira, não é ética, mas estava a ouvir um debate, eu sigo muito a agenda digital no Parlamento Europeu, das áreas. Agora, por exemplo, sou relator para a área do Wi-Fi na Europa, fui relator da interoperabilidade, da portabilidade, enfim, várias coisas técnicas dessas áreas. E temos aquela discussão agora sobre se o Android é ou não é um algoritmo que condiciona a decisão e, portanto, não é concorrencial. Mas a questão não é essa. A questão é o Android ou a plataforma da Google tem valores embranhados e que valores é que lá estão?
Será que a Europa, em vez de andar a discutir essas coisas todas, não devia, se houvesse uma identidade europeia, eu acho que há uma identidade europeia de paz, de cooperação, de humanista, bem, se nós queremos por essa identidade, por essa identidade, o que nós temos é que obrigar a Google, se quiser agir na Europa, tem que agir com algoritmos em que esses valores estão empenhados, se não tiverem, não entram. Claro que a razão não é essa, a razão é financeira. Eu preferia pôr aí o dinheiro. É isso, aliás, que tentei fazer nos relatórios que fiz até hoje, que é tentar trabalhar na definição do que poderia ser uma identidade digital europeia. E quem quiser operar aqui, opera com essa identidade. Não é criar uma plataforma para combater a Google financeiramente, não temos hipótese. Podemos é obrigar quem quer trabalhar aqui a trabalhar com determinado tipo de modelos. E uma terceira coisa, eu acho que alguns de vocês podem ficar arrepiados, mas tem a ver com aquela questão que eu vos dizia há pouco, de conjugar as minhas três dimensões, a dimensão académica, a dimensão política e a dimensão mais filosófica. Eu acho que nós precisamos de, também, a partir de agora, de, não apenas de fazer a revolução cognitiva, está ali o professor Fitas, deve achar que eu vou dizer uma grande asneira e pode dizer a seguir, mas eu acho que há um certo paralelismo entre a revolução quântica, que decorreu da capacidade de acelerarmos as partículas, com a revolução cognitiva que está a ocorrer por facto de acelerarmos os dados e a informação. Está a mexer com há uma revolução cognitiva por facto de nós estamos a acelerar para gigas e gigas e gigas e gigas e gigas a informação que captamos e que passa nos nossos neurónios, e nos neurónios em rede, globais. Portanto, além de tentarmos moldar essa revolução cognitiva, moldarmos o barro, além de tentarmos colocar valores nos novos algoritmos, nós também temos que voltar à Terra. Voltar à Terra e viver uma espiritualidade cósmica. Não quer dizer que seja uma espiritualidade religiosa, cada um definirá como entender, mas nós temos que voltar a tocar-nos e a tocar as coisas. Temos que voltar a tocar-nos uns aos outros e a tocar as coisas, a sentir-nos uns aos outros e a sentir as coisas. A religar a energia cósmica para poder ter um impulso transformador. No fundo, aqui eu diria para viver a casa comum, usando uma expressão muito cara ao Papa Francisco, não é? Viver a casa comum e estabelecer os limites. Sermos nós a estabelecer os limites. Limites que nos são dados pela razão, limites que nos são dados pela emoção, limites que nos são dados por aquilo em que nós acreditamos, pela fé, mas também limites que nos são dados por aquilo que nós sentimos, que às vezes não entendemos, mas sentimos. E esses quatro ingredientes, razão, emoção, ligação cósmica e coisas em que acreditamos, porque se não acreditarmos em nada, andamos a vaguear, somos folhas ozonais a vaguear, isso tem que levar-nos a agir e não a desistir. Porque todo o mundo dominante está construído para que aqueles que são rebeldes desistam. Porque o desistente, como eu dizia há pouco, o medo é o pior sentimento, o desistente é o melhor consumidor. O desistente é aquele que come, que bebe, que vê, mas não chateia. Nem vota, nem se manifesta, nem se organiza, nem protesta. Ótimo! Só serve para consumir. Perfeito! Qualquer dia, se fizerem robôs, é a imagem desses que vão fazer os robôs. Nós temos que usar esta coisa maravilhosa de termos uma capacidade brutal do ponto de vista racional. Uma capacidade brutal do ponto de vista emocional. A capacidade de acreditarmos em coisas e estarmos ligados ao mundo para fazer acontecer. Mas é que faz sentido. Para mudar, para errar. Quantas vezes para errar? O Almeida Santos, um conhecido político, que morreu ano passado, dizia muitas vezes: Carlos, tu não devias estar na política, porque a política é uma coisa do dia a dia, do momento, e tu estás sempre um bocadinho à frente.
Às vezes erras, ele era muito meu amigo e era muito direto comigo, não me dava graça. Às vezes tens intuições espetaculares, às vezes erras, mas estás sempre um bocadinho à frente. Mas eu acho que é preciso que a gente tenha a coragem de errar para estar um bocadinho à frente. Porque se não estivermos um bocadinho à frente, vamos atrás. De facto, estando no momento, como lá presente, estamos sempre atrás. Estamos sempre atrás das coisas. Se nós quisermos moldar as coisas, temos que ir um bocadinho à frente, com o risco de às vezes nos despistar. Mas é o risco que temos que correr. Bem, eu vou terminar, porque eu queria não falar muito e queria que vocês me provocassem também, e vou citar-me a mim próprio. É uma citação do autor. Pensar o pensamento, interpretar as ideias feitas, questionar as práticas adquiridas, é o derradeiro instrumento que resta a quem vive a vida pela vida, joga o jogo político pela política e não pelos interesses restritos ou pelos pequenos poderes que através dela se degladiam. Ou seja, nós temos que ser capazes de pôr tudo em causa e, a seguir, de agir em função disso. Sempre com aquela tripla dimensão que este livro tentou incluir. Um primeiro capítulo em que se mostra que há um fundamento técnico, um segundo capítulo em que diz que com essa plataforma técnica, com esse conjunto de saberes, eu consigo interpretar o mundo, política, e finalmente um terceiro capítulo em que eu consigo traduzir isso, tento conseguir, para o meu eu, para a forma como eu funciono e interajo. E agora? Quem é que quer contestar o que eu estou aqui a dizer? Quem é que acha que eu provoquei excessivamente? Quem é que quer colocar uma pergunta? Quem é que quer dizer isso é impossível para um político? Você já devia ter dito, o Almeida Santos tinha razão. Você já devia deixar isso há muito tempo. Quem é que não está aqui a dar aulas em vez de estar a fazer outras coisas? Perguntas que queiram colocar? Questões? Ou se estiverem completamente fartos, sejam exatamente aquilo que eu vos tentei dizer. Que é politicamente incorreto, mas é aquilo que vocês devem fazer em cada momento. E eu interpretarei o resultado. Faz favor. Rodolfo, é? Vou dizer. Vou utilizar uma expressão que lá se conhece. Estar no meio da ponte. Sim. Conheço bem. Conheço. Sim, mas essa é a questão-chave e já agora, e ainda agora com um discurso mais político, eu uso muito a expressão do estar no meio da ponte para caracterizar aquilo que está a acontecer hoje na União Europeia e no mundo ocidental. Porque, de facto, nós, em todas, eu agora não vou desenvolver isso, mas na construção da União Económica e Monetária, na construção da União da Defesa e da Segurança, na União da Energia, na União Digital, em todas as áreas-chave do projeto de construção europeia, nós estamos num ponto em que ou avançamos e queremos uma verdadeira união política, federal, comum, ou há uma alternativa. Não é a que eu mais gosto, mas é uma alternativa, que é regressamos ao Estado-nação. Não contaremos para nada. O pior para mim da Europa se desfazer é porque eu acho que a Europa, com 500 milhões de consumidores, era uma esperança que eu tinha, unido com os Estados Unidos, que também foi outra esperança que ficou um bocadinho perdida ou intervalada, embora eu acredito que a massa crítica americana também não vai permitir ao Sr. Donald Trump fazer tudo o que ele quer, mas eu tinha uma esperança de uma grande coligação para dar um sentido ético à globalização, essa é a questão-chave. Portanto, para essa grande coligação, que fosse capaz, o Acordo de Paris é um bocadinho isso, pretendia ser um bocadinho isso, que desse um sentido ético à globalização, eu preciso de uma Europa forte, uma Europa toda partida, como dizia o Paul Henrique Spack, que foi um dos fundadores da União Europeia, ele dizia, bem, a Europa, todos os países são pequenos, até a Alemanha, que pensa que é grande, sozinha também é um pequeno país, é um conjunto de pequenos países, e até a Alemanha é um pequeno país, a escala global. Mas esse é o caminho. Como eu vos disse, se voltarmos aos nacionalismos, e se conseguirmos manter a democracia, isso até pode ser um passo atrás para dar 2 passos à frente. Porque há muita gente que diz, como disse o Sr. Cameron e outros, o problema, o mal de vivo do Reino Unido é a Europa, agora saíram da Europa, se
o mal de viver não passar, vão querer voltar à Europa. O perigo é se o retorno, digamos, aquilo que se consegue, como disse há pouco, da democracia, depois não seja possível reverter a democracia, porque a democracia é travada, o que está a acontecer na Polónia e na Hungria, por exemplo. Bem, mas isto, como eu estou a dizer, são dois movimentos. O meio da ponte é o pior de todos, porque eu gosto muito de história e gosto muito de livros históricos. Um dos últimos livros que li, recomendo-vos, é um livro do, eu acho que é Richard Sims, não tenho exatamente a certeza, mas acho que é assim. O livro chama-se Europa, a luta pela supremacia, 1494 até os nossos dias. E está lá tudo. Está lá tudo. Sempre na Europa, sempre que houve impasse, a seguir houve guerra. O impasse leva à guerra. E o impasse levará à guerra. As pessoas que acreditam que já não há guerras, não, pode ser diferente. Se calhar é com os drones, ou é com uma guerra informática, ou guerra genética, ou outra coisa qualquer. Agora, o impasse levará à guerra. No meio da ponte, a ponte vai implodir. E quem lá estiver no meio, muitos vão morrer. Portanto, o pior é o meio da ponte. Eu prefiro avançar, sou um otimista europeu, prefiro avançar, acho que tem, exatamente por isso, sobretudo por isso, porque ainda tinha uma esperança de fazer uma grande coligação para mudar um bocadinho o sentido ético da globalização. Se não pudermos avançar, cada um volta às suas terras e faz as suas... Hoje em dia, no mundo sem centro, eu até acho que, por exemplo, e no outro dia falava, penso consigo, está aqui à frente, no final do livro que eu apresentei, estava a falar da hipótese de nós hoje podemos criar potências sem que essas potências tenham que ser territoriais. É evidente que os Estados Unidos é uma potência, é evidente que a China é uma potência, é evidente que a Rússia é uma potência, são potências territoriais. Mas nada impede que Portugal se junte com a Coreia do Sul, com o Chile, com todos os países por acaso, com a Holanda, com Singapura, com aqueles países que são países essencialmente multiculturais, comerciais, com longa história, e fazemos uma potência não contígua territorialmente. O que é que nos impede de fazer uma coligação desse nível? Eu estava à espera de criar uma grande coligação. E se a Europa partir, há uma parte da coligação que vai lá. Há quem diga uma coisa ontem, ainda há quem tenha feito interpretações, muita gente ficou contente com o Trump ter ganho, mas até aqueles das razões que eu vos disse. Mas ontem no meu grupo político, portanto alguém do grupo Socialista e Democrata dizia: a vitória do Trump é a grande oportunidade da Europa. E é a grande oportunidade da afirmação social-democrata na Europa. E todos, aqui está a luz, vamos ver. Bem, quem sabe? Então, era uma senhora, ela dizia o seguinte: o Trump é isolacionista, vai fechar os Estados Unidos. Os Estados Unidos fecham para obras, não contam. E a Europa tem que agarrar e tem que liderar uma coligação com o Brasil, com a Índia, não sei o quê, e tem que liderar a globalização, dado que os Estados Unidos vai deixar de fazer isso. É uma hipótese. É uma hipótese optimista. Força! E ela primeiro. Pegando o gancho do Brasil. Brasil, sim. Então, doutor Carlos, uma das melhores decisões que eu tomei hoje foi ficar na biblioteca para lhe ouvir. Adorei, desde o início, até porque começou com história romântica. Então, adorei. Mas assim, diante desse cenário todo apresentado, de algoritmos e de religações, de conexões, de terra, espiritualidade, enfim. 16 anos atrás, um livro, que claro, você pesquisou bastante antes. O que o senhor aponta como utopia, causa e ordem para os próximos 16 anos, visando a felicidade? Eu acho que foi isso quando começou a pensar o livro e a digitar. E outra coisa, você tem Facebook, Twitter, que possa lhe seguir? Tenho tudo. Ou qualquer outra coisa lá que possa lhe encontrar? Sim, no Facebook não tenho uma página pública, achei que não devia. Tive durante algum tempo, mas depois deixei de ter, porque no Facebook eu quero ter... há pessoas que podem me seguir, tenho 4 mil e tal amigos, pronto, que é o limite, mas eu quero que o Facebook seja um espaço mais de interação pessoal. Tenho muito gosto em pode-me seguir e quem sabe se houver ali um espaço passar a ser também amigos em interação. Agora, no Twitter eu sou um dos maiores twitteiros cá desta terra, não é? Sou, aliás, mesmo no Parlamento Europeu, acho que estou em 8º, 9º ou 10º. Eu acho que o Twitter é uma ferramenta muito importante para eu comunicar, para eu dizer o que faço, o que estou a fazer,
Também faço, já agora, também faço chegar, e posso fazer chegar com todo o gosto, 3 em 3 semanas, uma newsletter que se chama Zen News, e que é um pouco aquilo que eu faço e as oportunidades que existem na União Europeia para as pessoas se candidatarem, etc. Mas o Twitter é sobretudo um sítio onde, se eu for agora, eu tive 1 hora fora do mundo, não é? Mas se eu for às pessoas que eu sigo no Twitter e aos meus grupos, eu percebo se alguma coisa aconteceu de importante, o que é que está a acontecer, e marcamos tendências. E marcamos tendências muito. Portanto, estou nesses sítios e, embora isso nos disperse muito, é verdade que nos disperse muito. A pergunta é de facto muito difícil e eu quero distinguir 2 coisas. Uma é a felicidade enquanto felicidade psicológica, a felicidade de cada um de nós. Aí, que, posso dizer uma coisa, que definiu há pouco como a ausência de medo. A ausência de medo. Que é, aliás, uma definição que eu gosto muito e que não é minha, que é do Eduardo Poncet, mas que eu uso sempre como base, por exemplo, para o ensaio que escrevi, para a aula que fiz aqui na Universidade e para as coisas que vou trabalhar. Ora, a ausência de medo pode ser trabalhada do ponto de vista da sociedade e, por isso, aquilo que foi o meu livro sobre a felicidade é como é que as políticas podem ajudar as pessoas a, por um lado, se sentirem, no fundo, combaterem o medo da exclusão, o medo de serem excluídas, o medo da segurança, o medo da não realização. Portanto, no fundo, criar uma sociedade que ajude as pessoas a achar que a vida faz sentido, a ter uma história para contar aos filhos. Acho que uma das coisas mais difíceis hoje é, e eu próprio, mas coloca a mim próprio, que história é que eu vou contar, não é? Aos meus netos, é mais fácil aos meus netos. Os meus filhos acho que já vão ser contar. Eu tenho muitos amigos que são extremamente bem-sucedidos, são ricas pessoas também, porque são meus amigos, eu sou mais rico por ter como amigos, mas que saltitaram, fizeram essa escolha, eu fiz outra, por causa da política, gostei de ficar na universidade e fiz outra escolha, saltitaram de empresa em empresa, de projeto em projeto, estão 6 meses aqui, 8 meses no outro sítio, eu às vezes me pergunto, mas qual é a história da tua vida? O que é que tu assinaste? O que é que tu podes contar no fim? Pá, ganhaste muito dinheiro, compraste muitas coisas, mas o que é que a gente fez? Há um momento em que a gente se interroga, vocês ainda não chegaram a esse ponto, felizmente, mas quando se tem 57 anos como eu, muitas vezes a gente à noite não adormece logo e pergunta o que é que eu já fiz de facto, o que é que eu devia ter feito e não fiz. Qual é a assinatura que eu fiz na minha vida? Como é que eu usei a minha vida? Bem, e eu acho que a política deve, e isso é algo que se pode traduzir em políticas práticas, de educação, de gestão de projetos, da maneira, olha, hoje à tarde, se não tivesse vindo aqui, vi com muito gosto, estaria a chatear o Comissário Carlos Moedas, porque há uma parceria público-privada, ou prima, para o Mediterrâneo, onde eu acho que o regulamento é um regulamento muito fechado e não permite que ideias muito antes as boas ideias possam ser testadas. Nós temos hoje um sistema de investigação na Europa que paga àqueles que já descobriram coisas. E já vimos que eles são todos muito bons, mas não chega. Se nós não pagarmos àqueles que ainda não descobriram, mas têm umas ideias loucas e querem tentar descobrir, não damos o salto, porque aqueles que são muito bons, mas foi com eles que chegamos até aqui. Se nós mantivermos só com aqueles muito bons, é aqui que ficamos. Bem, estou a divergir. Nós podemos ter políticas, e nesse livro sobre a felicidade pode ver, políticas concretas. Outra coisa é a nossa dimensão pessoal. Aí eu não me atrevo a escrever. Às vezes escrevo nas minhas crónicas, eu tenho muito gosto em conversar consigo. Não me atrevo, porque eu não tenho nenhuma formação a esse nível. Há uma coisa que eu acho muito interessante, que é toda a nova tendência, como vocês sabem, para o mindfulness, não é? Ou seja, para a capacidade de cada um de nós viver o momento presente, tomar consciência daquilo que está a viver e valorizar aquilo que está a viver e, portanto, se reconectar com os outros e com o mundo. Portanto, aquilo que eu disse há bocadinho é um bocadinho isso, mas muito baseado em filosofias orientais. Mas outro dia convidaram-me para ir aos Açores a uns encontros filosóficos para discutir a felicidade. E eu fiz a minha intervenção sobre a felicidade na perspectiva mais política e tinha ao meu lado um professor da Universidade Nova, mas também professor de Mindfulness, que explicou exatamente a importância da meditação e, no fundo, de um certo abandono. A minha pergunta e eu fiz-lhe a ele, se isso, ainda por cima vindo agora de Harvard,
não é muito bom para cada um de nós se sentir melhor, mas ao mesmo tempo para nos desligar do mundo. E portanto, aquilo que eu não sei qual é a receita, o que eu queria era ver pessoas serenas, calmas, bem, zen, mas ao mesmo tempo a fazer coisas. E eu só vejo tipos super embranhados, mas completamente despassarados e às vezes infelizes no fim do dia, e gente muito zen, mas que o mundo pode correr que eles não mudam nada. Portanto, o desafio é juntar as duas coisas, mas isso eu não sei. Eu soubesse. A pergunta da felicidade. Qual é a pergunta da felicidade? Foi esta senhora na frente que fez. Sim, eu expliquei a felicidade de duas maneiras. É a felicidade. Mas como é que pode haver a ausência de medo hoje no indivíduo? De duas maneiras. Ou nós temos todos que contribuir, e eu tentei responder, foi pouco, dei muitas voltas, que é, agora não me lembro de cor, mas eu tenho uma cartilha no meu livro sobre como é que se combate o sentido de exclusão, o sentido de insegurança, o sentido de não pertença, o sentido de não realização, pronto, e como é que se combate com políticas concretas, pronto. Aí é como é que nós construímos uma sociedade em que as pessoas, e eu acho que, por exemplo, eu defendo a ideia de que hoje há basicamente três categorias de pessoas. Há as pessoas mais velhas na Europa que valorizam muito a paz, são a geração de projetos, valoriza a paz, valoriza aquilo que se foi conseguido, percebem que hoje, embora a vida seja complicada, se vive melhor. Depois há uma geração traída ao meio, a geração que tinha um projeto, mas que percebeu que agora não há projetos para ninguém. E finalmente há a geração, como é que você se chama? Já uma ou duas vezes tentei, mas ela está ali distraída. Como é que te chamas? Sara. Sara, a geração da Sara. A geração da Sara, que é uma geração que já não tem expectativa de projetos. Espero que não tenha, porque se tiver está feita, não é? É a geração das experiências. Os meus filhos dizem-me isso sempre. Oh, pai, nós, olha, fui porreiro, já fiz um estágio aqui, fui para ali, fiz outra coisa, já fizemos uma série de experiências, vamos fazer outra experiência e tal. Agora, o que eu costumo dizer à malta nova é assim, ok, mas vocês estão na altura de conectarem as experiências, ou seja, de porem as experiências em conjunto e fazerem uma rede de experiências. E com essa rede de experiências protegerem-se uns aos outros. Protegerem-se no sentido positivo, porque cruzam experiências e, portanto, podem ajudar-se e, de facto, criarem uma dinâmica de experiência, não de projeto. Em que estão uma vez num sítio, uma vez no outro, outra vez no outro. Já não vai ser como de antes, que se é carteiro a vida toda, ou que se é talhante a vida toda, mas é-se várias coisas. Mas tem-se uma rede. E sabe-se que se pode ir para um lado e para o outro, porque tem uma rede, é o LinkedIn. Tem que se fazer muitos LinkedIns. Essa é a forma. Pronto. Isso é a criação do ponto de vista do combate ao medo através das políticas, que têm que ser adequadas ao tempo que corre, e, portanto, não pode ser, que era a resposta simples, que toda a gente numa plateia política, mesmo jovens, me bateriam palmas, quer dizer, o Estado tem que voltar a garantir emprego para a vida. Mas isso não garante, não é possível. Acabou. Portanto, essa não é a solução, é outra. É a tal de capacitar as pessoas para criarem valor e se realizar. A outra parte é pessoal. E aí eu disse, bem, aí é cada um procurar encontrar-se consigo próprio, conectar-se, mas ao mesmo tempo isso não implicar um desligar da ação concreta sobre a realidade. Porque não se transforma a sociedade sem as pessoas. As pessoas têm que estar envolvidas e têm que participar. Mas eu disse isso porque há pouco disse que nós estamos numa situação em que as pessoas cada vez têm mais medo. Por causa do Daesh, por causa disto, por causa de muita coisa que nestes 16 anos apareceram, que não apareceu anteriormente. Não é? E, portanto, como é que essas pessoas que não podem excluir o medo podem vir a ser felizes? Pois, mas a única hipótese... Percebe o que eu estou a dizer? Percebo, mas a única hipótese é excluir o medo. É a única hipótese é excluir o medo. E isso implica, por exemplo, eu não deixei de fazer nada em Bruxelas, e acho que Bruxelas não é um sítio perigoso, mas outros sítios muito mais perigosos, não deixei de fazer nada na minha vida com medo. Mesmo até na internet, às vezes sou um bocadinho... Muita gente me diz, pá, não devias ao telefone, não devias dizer que tipo de coisas. A certa altura, se nós nos limitamos em tudo e em relação a tudo, acabamos por não ser nada e por não participarmos. E, portanto, eu lembro-me que logo a seguir, penso que foi ao atentado de Nice, exatamente, o meu filho tinha uma viagem e era exatamente para o sul de França, com outros amigos, e muita gente, mas deixas-o ir? Deixa, mais incentivo. Então, se acontecer alguma coisa, acho que ele fez o que tinha que fazer, eu fiz o que tinha que fazer, eu dizer para ele ir, se nós deixarmos de ir, nós deixámos, então sim, então nós cedemos ao medo.
Combater o medo é não ter medo. A maior parte dos meus colegas teriam medo de vir aqui à universidade, com a idade que eu tenho, já com os cabelitos brancos, e não sei o que, a dizer enfim, as coisas que eu estou aqui a dizer, porque muitas delas não são demonstradas pelo método cartesiano, muitas delas são intuições, são deduções, são experiências de vida, são cruzamentos, são o resultado daquilo que eu há pouco vos disse, que é, eu não tenho jeito para agarrar neste copo e perceber tudo o que tem a ver com este copo, mas tenho algum jeito para perceber que este copo, se cair aqui, é um bocado complicado e qual é a consequência de eu tirar o copo ao chão. E cada um deve fazer aquilo que faz melhor. Sabe? Eu vou sair aqui da câmara, eu estou aqui muito limitado. Não, ia só dizer. Vocês querem mais para ver vocês? Ia só dizer que gostei muito do ouvido. Porque realmente dá-nos esperança a nós jovens. Porque vê-se que é uma pessoa que se questiona, que sempre olhou para si próprio, olhou para dentro. E que é o que nos falta. É a capacidade de olhar para dentro, perceber quem somos, a nossa vocação enquanto pessoas, de missão, de serviço, os ideais que nos faltam. Sei lá, se nós não nos questionarmos, se nós não percebermos quem somos, nunca conseguimos agir, sei lá. Santo Inácio de Loyola tem uma frase muito gira que é ser contemplativos na ação. Ou seja, não estarmos só, termos os nossos ideais, mas pôr isso ao serviço, à entrega aos outros. E isso nota-se muito no seu discurso. Tu não imaginas a esperança que tu, sim, estás a transmitir. Porque tu estás a falar, eu estou a olhar para ti, vocês não estão, porque ela está de costas, mas ela está a falar com a razão, com o coração, com a fé e com o espírito. Ou seja, ela está a falar, está a sentir aquilo que está a dizer, está a vivenciar aquilo que está a dizer. É isso que é preciso mesmo. A esperança são vocês. A esperança é cada um de nós tomar essa consciência e agir em função disso. O Eduardo Prado Coelho, não sei se é dele, mas às vezes é a mesma coisa. Também não sei se o Saramago foi ele que inventou aquela frase, eu depois agarrei nela e a gente vamos usando as coisas uns dos outros, mas o Eduardo Prado Coelho uma vez escreveu uma coisa que me marcou muito. Dizia assim: um pensamento que se pensa é algo que pertence à esquerda, independentemente do seu político e do indivíduo que pensa. Eu gosto muito desta frase, não é para vos dizer que vocês têm que ser de esquerda ou de direita, é porque eu acho que a grande dicotomia entre o conservadorismo e a vontade de transformar-se é entre aquelas pessoas que aquelas pessoas que se acomodam ou aquelas pessoas que têm a ambição de fazer melhor. E, portanto, quando nós temos a ambição de fazer melhor e de transformar, nós temos que pensar e questionar, temos que pensar em pensamento. Eu acho que há muita gente progressista que não tem necessariamente que ser de esquerda. E se calhar a categoria esquerda-direita, o Mário Soares também dizia que quando se diz que não há diferença da esquerda e da direita é por ser de direita. Isso era o que o Mário Soares dizia. Mas eu acho que essa categoria continua a ser útil. O Bobbio, aliás, tem um livro magnífico sobre a esquerda e a direita em que explica exatamente, com base na combinação entre a liberdade e a igualdade, as várias categorias. Portanto, pode-se ter um discurso absolutamente correto sobre a diferença da esquerda e da direita numa lógica de ciência política, e o Norbert Bobbio é a melhor base para isso, mas a questão fundamental, do meu ponto de vista, é entre ser progressista ou ser conservador. Ter a ambição de transformar ou ter a ambição de conservar. Ou desistir. Desistir é uma forma conservadora brutal. Reparem, as pessoas que votaram no Ukip nos Estados Unidos, ou as pessoas que votaram no Trump ontem, eu aliás dizia ontem no meu grupo que acredito que a maior parte das pessoas que votaram ontem no Trump, como eu disse há pouco, não são os mais pobres, não são os mais excluídos, são os mais frustrados. Os mais frustrados na sociedade de hoje são aqueles que tinham mais ambições no passado, que sentem hoje que falharam na sua ambição. E, portanto, quando as pessoas não cumprem, é preciso termos sonhos realizáveis, mas quando as pessoas desistem, tornam-se amargos e tornam-se dispostos a fazer implodir. Não tem nada a perder. E como não tem nada a perder, United States, Great Again. E um muro, no dia em que se comemorava derrubar o muro de Berlim, começa-se um outro muro. Mas é o sentido da desistência e a tal questão. Então. Ou nós, como dizia Santo Inácio de Loyola, contemplamos e dizemos, bem, isto merece que nós façamos alguma coisa para preservar aquilo que é a grande dádiva que podemos viver. Ou então nós
Mas mesmo acontece em muitos momentos em que estou triste, e em que desisto, e em que me chateio, e em que já não faço mais nada, e vou não sei para onde, e vou para o mundo, qualquer coisa, mas espera aí, não, tenho que lutar, tenho que reverter, tenho que lutar outra vez. Ninguém Mas agora é pleno sempre. o Yes We Can falhou. E é muito curioso, é muito curioso. Uma das coisas, aliás, Yes We Can eu falhou. tenho uma crónica num jornal que é pouco lido, mas depois a seguir é a vantagem das redes sociais. Depois essa crónica vai para as plataformas e é muito multiplicada, chama-se Política 4.0, porque eu acho que se há sociedade 4.0, se há indústria 4.0, ou seja, é aquela que permite em cada momento criar as soluções porque ligamos várias coisas, estamos todos tagados, atenção, tagados, com tag, estamos todos tagados, está tudo tagado. E portanto, também tem que haver política 4.0, ou seja, as pessoas têm que estar envolvidas nas soluções desde o princípio. Os partidos não podem ter programas, os programas não se podem cumprir, os partidos têm que ter valores. E têm que dizer às pessoas, olha, se acontecer uma sessão destas, eu reajo com base nestes valores, nestes princípios. Porque um programa político, nos dias de hoje, é uma fraude, sempre, seja qual for, porque ninguém consegue prever que o Trump ia ganhar. Isto mudou tudo. Eu, quando fui Estado da Energia, quis, era uma área que não dominava muito, a minha área científica é mais a informação, digital e tal, e quis ter uma base de partida e encomendei um estudo de projeções para poder ter a base dos preços relativos das várias energias. O sistema energético é um sistema lindíssimo, completamente diferente da lógica, porque nós temos que ter sempre toda a disponibilidade, vocês não podem encomendar luz, ela tem que estar presente em cada momento. Bem, é um sistema lindíssimo, mas eu quis perceber qual era a minha base, qual era o custo de oportunidade das várias energias. As várias renováveis, o vento, as ondas, e para fazer uma projeção, para poder trabalhar, e em cada momento, quando eu utilizava um projeto, perceber, bem, aqui eu posso ganhar tanto, posso perder tanto, vou imputar à sociedade este custo, depois ganho em termos de inovação, em termos de emissões, podia ter um modelo. E lembro perfeitamente que me fizeram um modelo a dizer que o petróleo ia atingir $150, em média, nesta década, na segunda década do século XX, ou 130, que era a visão média, ou 110, que era a visão pessimista. E eu decidi, vou usar o modelo pessimista. E toda a gente, nomeadamente as empresas que queriam investimentos e rendas, fizeram uma campanha, mas porquê? Está à vista toda a gente que é 150, até vai aos 200. Eu, na altura, disse ao primeiro-ministro, chamado José Sócrates, disse, não, eu acho que é preferível trabalharmos com 110. Porque com 110 estamos a trabalhar na visão em que se perdermos, perdemos menos. E se ganharmos, é uma grande vitória que vamos conseguir, era como há pouco do pessimista, não é? Portanto, se de facto acontecer mal, nós tínhamos previsto, se acontecer bem, ganhamos. E depois vamos ajustando. Sabe o que aconteceu a seguir? Hoje o petróleo, não sei, está a 50. Alguém pode propor um programa, por exemplo, na área dos custos de energia, dos fatores de energia, das escolhas energéticas, um programa há 4 anos? Alguém pode propor um programa há 4 anos na área digital, em que as coisas, os acessos, as multiplicações, os custos, o valor do roaming, olha, nós estamos a discutir isso agora em Bruxelas, o valor grossista do roaming, quanto é que é, e todos os dias cai. Ninguém pode. Então, e a política faz o quê? Do meu ponto de vista, o político deve dizer o seguinte: eu tenho estes valores, tenho estes princípios, é nisto que eu acredito. E quando alguém me pergunta, vocês podem perguntar, então, e se acontecer isto, como é que você reage? De acordo com estes valores, se acontecer isto e isto, eu decido assim, assim e assim. E se suceder um momento em que não estava previsto, o político tem a obrigação de testar com as pessoas que acreditaram nele, e por isso é que é tão importante o tal commitment e o envolvimento das pessoas e a participação, dizer assim, bem, eu de acordo com os meus valores, e aqueles que eu acho que represento, eu perante esta situação decido assim. Mas eu tenho que vos ouvir. O que é que vocês acham? Pode parecer... não tem só coisas boas. Tem um palhaço à frente. Mas, que é o Pepe Grillo. Mas nós também não devemos... devemos aprender às vezes com algumas realidades. Com 5 estrelas em Itália, que enfim pode ser o próximo pesadelo. Enfim, como vocês sabem, para vocês verem como isto acontece na política hoje,
aqui há 4 ou 5 meses, quando o Renzi disse vou acabar com o Senado italiano, vou poupar não sei quanto dinheiro, há medida mais populista do que acabar com lugares políticos. E o Renzi tinha 70 e tal por cento nas sondagens. Mas a Itália tem crescido muito pouco. E o número de pessoas frustradas em Itália é muito grande. Essas pessoas estão dispostas a ir contra o mainstream. O mainstream é o Renzi. E, portanto, não obstante a proposta ser acabar com a segunda Câmara, altamente populista, a maioria dos italianos nas sondagens dizem, sem ganhos, dizem que vão derrubar o Renzi. Bem, o 5 estrelas, mais o Berlusconi, mais o Salvini, vão derrubar o Renzi. Espero que não, mas o que eu queria dizer é que o 5 estrelas foi criado, o palhaço é o Ico, mas foi criado a partir de uma empresa de informática. Um servidor. Então como é que funciona o 5 estrelas? Não quer dizer que seja bom ou mau, mas é bom vocês saberem isto para perceberem o que é que vai acontecer no futuro. Se a Sara quiser ser militante do 5 estrelas, envia um pedido para ser militante do 5 estrelas. O servidor vai à cloud e vai ver a sua história. Você diz que adere aos valores dos 5 estrelas e eles vão ver se você no passado tem ou não tem o perfil que eles gostam, se você tem um passado corrupto ou não, outras coisas que possam eles vão selecionar. E vão dizer, ok, Sara, tu foste admitida. E a partir deste momento em que foste admitida, tens, não é um cartão de militante, é uma password para o sistema. E como tens uma password para o sistema, quando houver uma eleição, tu podes ser candidata. É assim que o 5 estrelas escolhe os candidatos. Olha, aquela senhora, muito bonita, por acaso, mas acho que está a correr muito mal, está a correr bem. A senhora que ganhou Roma, ou o senhor que ganhou Milão. Milão não. Milão foi não foi o 5 estrelas, mas Turim. Não sei porque dá uns Juventus, estão a ver como se gosta de futebol, é o problema. Não lembrava da cidade, era o nome da equipe. Foi assim que é escolhido. São assim que são escolhidos os eurodeputados. Eu tenho nos meus relatórios, normalmente nós quando temos um relatório, ao bocado falei, de interoperabilidade, de portabilidade, agora Wi-Fi, plano de governo eletrónico, quando eu sou relator, os outros partidos políticos, já fui relator sombra, outras coisas, havia no gás, os outros partidos políticos designam um relator sombra. E esses relatores sombra podem propor emendas à proposta do relator, depois nós fazemos compromissos, depois os compromissos são votados. O meu sombra, normalmente, é um senhor, que foi escolhido assim, chama-se David Borelli, é da zona de Treviso, e é um tipo extraordinário. Extraordinário. Eu acho que penso muito parecido com ele, somos, digo muitas vezes, eu devia ser do Partido Democrático, não era do 5 estrelas. Mas como é que funciona? O David, de facto, trabalha comigo, com os outros moderadores, com os outros relatores sombra, peço desculpa, mas no fim ele diz-me, Carlos, eu acho que o meu partido vai votar a favor disto. Mas eu tenho que consultar os meus eleitores. Eu vou pôr no servidor as razões pelas quais eu acho que devemos votar estes compromissos. Por exemplo, os compromissos sobre se nós contratarmos um programa aqui, podemos usá-lo em qualquer parte da Europa, e como é que se define a residência, como é que se define os custos, e o copyright, tudo isso. Eu acho. Então o David Borelli vai para o computador e diz, na minha tarefa de representante de 5 estrelas para a área tal, fiz este compromisso. Bom, acho que estes compromissos são os adequados porque salvaguardam isto. Tá. Mas, se as Saras, em maioria, disserem não, eu tenho que votar de maneira diferente. Isto é bom ou é mau? Isto é um grande problema. É que isto não é democracia plena, é democracia seletiva, não é? São os tipos que são admitidos ao servidor. E cada vez mais o mundo está feito nisso. É um servidor onde só alguns entram, não é? Agora, que nós temos que encontrar um modelo qualquer de legitimação que não seja o programa eleitoral, temos que encontrar. Porquê? O modelo do programa eleitoral é um modelo que depois descredibiliza os políticos. Porque se eu for à televisão, e a televisão é que conta, no programa mais pequenino da televisão, às vezes, agora há uns tempos que não tenho, vou a princípio voltar a ter, daqui a 15 dias, aquela publicidade na TVI, em princípio um debate, mas às vezes ia aqueles debates de frente a frente, e pensava para mim, isto é um debate,
e aqui a Lisboa e tal, isto é um debate que deve estar a minha mãe a ver, e as pessoas que eu avisei, não sei o quê. Mas depois eu ia ver as audiências, e nas audiências era uma audiência, era um fecheiro muito pequenino, 70 mil, 80 mil, ou seja, mais do que o Estádio da Luz completamente cheio. Claro que algumas audiências é a televisão ligada e a malta está só a ver a imagem, mas mesmo assim vê lá a coisa. Portanto, se eu for para a televisão dizer eu não posso prometer nada, eu não ganho eleições. As eleições são ganhas a prometer. Mas depois de eu prometer, se eu não cumprir, eu fico descredibilizado. E, portanto, a intermediação política perde força. Quando a intermediação política perde força, ganha força o poder económico, o poder mafioso, o poder paralelo. Há muita gente que quer descredibilizar a intermediação política. Ora, nós temos que encontrar formas de credibilizar a intermediação política. Eu, sinceramente, tenho pensado muito, não vejo uma melhor do que esta, que é os partidos deixarem de apresentar programas e concorrerem em nome daquilo que eles acreditam, da sua matriz de decisão. E dizerem, perante isto, é assim que nós decidimos. Em vosso nome. Se vocês acharem isso, votem a nós. E perante coisas que a gente agora não imagina, nós perguntamos. Mas não consigo encontrar outra forma. Ontem alguém me dizia uma coisa também interessante já agora, que é, porque é que as pessoas votaram Trump e não votaram Hillary? Porque o Trump não tem máquina. E, portanto, é um homem. Pode ser abatido. Ou seja, pode ser é um. Ela é uma máquina. Porque é que as pessoas votam em caras e não em partidos? Porque o partido é a máquina. A pessoa pode ser julgada por ela própria. A pessoa pode ser removida. A máquina não. Tudo isto para vocês refletirem. Não estou aqui a... Tudo isto mostra bem a riqueza. E a questão extraordinária que nós podemos viver. Sabem que eu às vezes sinto um bocadinho de voyeur, mas ainda ontem estava a comentar isso, estava a assistir ao debate, enfim, que nos livrou da suspensão, a decisão foi tomada dia 16, mas o Parlamento Europeu, por larga maioria, disse que Portugal não tinha que ter fundos suspensos. Aliás, era uma humilhação completamente desnecessária. E eu estava a assistir ao debate, estava com um colega meu, que também é professor catedrático na área de oceanografia, Ricardo Serrão Santos, estava a dizer, isto tem duas coisas, nós estamos aqui no meio da decisão, tem duas coisas extraordinárias. Uma é nós podemos ser parte da decisão, e outra é nós podemos observar como se decide, não é? É de facto algo absolutamente extraordinário. E, portanto, participem. É isso que eu quero pedir. Vão ao jogo, joguem o jogo. Às vezes estavam umas caneladas, às vezes aparecem umas coisas, umas notícias que de outra maneira não apareceriam. Nossa vida é muito mais verificada em cada momento. Há coisas que eu tenho pensado duas vezes, até as mais simples que pode haver, porque me tornei uma figura pública, e, portanto, em qualquer ponto, sobretudo em Portugal, qualquer coisa onde eu vou, o mínimo que me acontece, as pessoas querem olhar para mim muito sérias, depois dizem, desculpe, o senhor entra em que novela? Mas isso é o preço, mas participa. Gostei quando falou em ética. Também fazer uma dissertação sobre responsabilidade social e ética pelo meu trabalho. Mais uma vez. Uma pessoa que eu gostei muito de um dia ter convencido a trazer da beira interior para cá, orientei o doutoramento dela, e há muita gente que são vossos professores. E a minha orientanda foi, tal como António Serrano e muitos outros, há muita malta aí que são vossos professores, muita gente por aí que vos ensina coisas boas, e pronto. E eu também tive muitos mestres. O professor Augusto Fitas, só de forma indireta. Nós tínhamos uns jantares à quarta-feira, não sei se eu posso divulgar isto, mas eu aprendia muito com ele, também tínhamos umas tertúlias, aprendíamos muito, mas, por exemplo, o professor Rodrigues Dias, que me ensinou tanta matemática, o professor Gonçalo Ribeiro Teles, o professor Brauman, que me ensinou programação na altura, tantos professores de Espreitém que conhecem, o Silvério Rocha Cunha, que me ensinou Direito, tantos que por aí andam ainda, e que nos formaram. São os mestres que nos formaram. Foi aqui, nesta sala, talvez agora, comecei com uma nota romântica, alguns não estavam ainda aqui, foi nesta sala que eu pela primeira vez falei com a pessoa que ainda hoje, que é minha mulher, 30 anos depois. Também foi nesta sala que eu assisti um dia à noite, de calor, de verão, que eles dizem que nós estamos assim particularmente prontos a que alguma coisa aconteça. Ao professor Archer, acho que era Archer, o nome dele, que fez uma conferência sobre um teólogo que talvez seja a pessoa que mais me marcou do ponto de vista espiritual, sobre Teilhard de Chardin.
Portanto, duas coisas. Foi aqui que eu ouvi pela primeira vez falar de teatro Chapman. Espero que tenha sido aqui que resolveram pela primeira vez falar de algumas coisas. E eu não vos quero amassar, porque acho que senão não voltam cá. Muito obrigado a todos.